Lord. A state of emergency. Right to habeas corpus.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ali Explica, o seu canal para análises, curiosidades e reviews de filmes e séries. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores sucessos do cinema de aventura, Piratas do Caribe, No Fim do Mundo. Vamos explorar cada detalhe desse épico, desde os personagens icônicos, como o Capitão Jack Sparrow, até as batalhas navais mais impressionantes, sem esquecer da magia, criaturas fantásticas e efeitos visuais que tornam esse filme inesquecível. Se você gosta de aventura, ação e histórias cheias de mistério, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, que eu vou trazer minha opinião completa, destacar os momentos mais marcantes e mostrar por que Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, continua sendo referência quando se fala em cinema de fantasia e aventura. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa e prepare-se para zarpar com os piratas mais famosos dos 7 mares. Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, é o terceiro filme da franquia Pirates of the Caribbean, dirigido por Gore Verbinski e lançado em 2007. A história continua a saga do Capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, e se aprofunda nas intrigas políticas, rivalidades e batalhas épicas entre piratas e a Companhia das Índias Orientais, liderada pelo ambicioso Lord Cutler Beckett. O filme mistura aventura, fantasia, drama e humor, levando os personagens a enfrentar perigos mortais e a questionar suas lealdades. O enredo começa imediatamente após os acontecimentos de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Jack Sparrow encontra-se preso no mundo dos mortos, preso na caixa de Davy Jones, que havia sido conquistada por Lord Beckett. Enquanto isso, Will Turner e Elizabeth Swann tentam salvar Jack, mas são confrontados pela crescente influência da Companhia das Índias Orientais, que busca exterminar todos os piratas e assumir o controle dos mares. Beckett agora possui o coração de Davy Jones, o que lhe confere domínio sobre o próprio Jones e sobre o temido navio Flying Dutchman. A ameaça é clara. Sem a liberdade dos mares, a pirataria pode desaparecer para sempre. A primeira missão dos heróis é libertar Jack Sparrow do mundo entre a vida e a morte. Para isso, eles recorrem a Tia Dalma, uma enigmática sacerdotisa voodoo, que na verdade é Calypso, a deusa do mar, aprisionada em forma humana. Com suas habilidades mágicas e conhecimento dos mistérios marítimos, Tia Dalma ajuda a guiar os piratas, mas também demonstra a ambiguidade de suas intenções. A figura de Calypso é central para o filme, pois ela simboliza tanto o poder do mar quanto os limites do controle humano sobre a natureza. Ao longo da história, sua presença influencia as decisões de cada personagem, especialmente no que diz respeito à guerra iminente. Enquanto isso, Lord Beckett intensifica sua ofensiva contra os piratas, utilizando a Companhia das Índias Orientais e seu arsenal de navios armados com tecnologia avançada para eliminar qualquer resistência. Ele mantém uma aliança tensa com Davy Jones, que é temido por todos, mas cuja lealdade está condicionada aos interesses de Beckett. Beckett representa a ordem, a ambição e a ganância corporativa, contrastando com o espírito livre e caótico dos piratas. Sua presença cria um clima de tensão constante, em que a sobrevivência depende não apenas da habilidade no combate, mas também de manobras estratégicas e alianças incertas. Paralelamente, o Conselho da Perdição, uma assembleia dos mais lendários piratas de todos os mares, torna-se um ponto crucial da narrativa.
Entre os membros estão Barbossa, Jack Sparrow, Gibbs, Elizabeth Swann e outros capitães icônicos. A reunião tem o objetivo de discutir uma aliança contra Beckett, mas revela velhas rivalidades, conflitos de ego e questões de lealdade. Os piratas precisam superar desconfianças e interesses pessoais para enfrentar uma ameaça comum, o que cria tensão dramática e momentos de humor, típicos da franquia. A interação entre os personagens mostra como, mesmo em uma comunidade de criminosos, existem códigos de honra, amizade e vingança. Um dos elementos centrais do filme é a lenda do Poço do Mundo, ou World's End, um lugar mítico onde o mar e a magia se encontram. Para derrotar Beckett, os piratas precisam navegar por águas perigosas e enfrentar tempestades sobrenaturais. Esta busca simboliza não apenas o perigo físico, mas também os dilemas internos dos personagens. Will Turner, por exemplo, luta com seu destino ligado à maldição do Flying Dutchman, enquanto Jack Sparrow encara seu medo de perda de liberdade e sua própria mortalidade. Cada jornada pelo mar torna-se uma metáfora para escolhas pessoais e sacrifícios necessários para alcançar um objetivo maior. O clímax do filme ocorre em uma batalha monumental na Baía de Shipwreck, onde todos os elementos mágicos, estratégicos e emocionais convergem. Os piratas enfrentam a frota de Beckett, incluindo Davy Jones e o Flying Dutchman, em combates épicos tanto no mar quanto a bordo dos navios. A batalha é caracterizada por manobras engenhosas, ataques surpreendentes e uso de habilidades sobrenaturais. Cada capitão contribui com sua própria estratégia e coragem, evidenciando temas de heroísmo, lealdade e redenção. Jack Sparrow, em particular, demonstra sua astúcia ao manipular inimigos e aliados, mantendo seu espírito caótico, mesmo diante do caos. A figura de Davy Jones desempenha um papel complexo nesse confronto. Ele é ao mesmo tempo vilão e vítima, ligado a Beckett por contrato, mas insatisfeito com sua própria condição. Seu navio, o Flying Dutchman, com sua tripulação amaldiçoada, torna-se símbolo de poder absoluto, mas também de condenação eterna. A batalha entre os piratas e Jones representa o confronto entre liberdade e servidão, vida e morte, mostrando a profundidade moral do filme. A luta final de Jack contra as forças de Jones envolve tanto coragem quanto esperteza, reforçando a ideia de que inteligência e improviso são tão importantes quanto força bruta. Elizabeth Swann, por sua vez, assume um papel mais ativo e decisivo do que nos filmes anteriores. Ela demonstra liderança, coragem e habilidade estratégica, contribuindo significativamente para os planos dos piratas. Sua relação com Will Turner é central, não apenas como romance, mas também como parceria que envolve confiança, sacrifício e responsabilidade. O filme enfatiza como o amor pode ser motivador, mas também exige escolhas difíceis, especialmente quando confrontado com forças sobrenaturais e inimigos poderosos. Elizabeth encarna a transformação de personagem feminino tradicional para protagonista ativa, quebrando estereótipos e mostrando complexidade emocional. A trama se intensifica com a liberação de Calypso. Os piratas percebem que precisam da deusa do mar para virar o curso da batalha a seu favor. Eles a libertam usando correntes, uma ação que simboliza a necessidade de reconciliar poder natural e humano. Uma vez livre, Calypso convoca uma tempestade gigantesca, aumentando dramaticamente o perigo para ambos os lados.
A intervenção de Calypso transforma a batalha em algo quase mítico, reforçando o tom de fantasia épica do filme. A relação entre humanos e forças sobrenaturais é explorada de forma intensa, mostrando que a vitória exige tanto coragem quanto o entendimento do desconhecido. No ponto crítico, Will Turner enfrenta seu destino ligado ao Flying Dutchman. Para salvar os piratas e derrotar Beckett, ele aceita se tornar o novo capitão do navio amaldiçoado, substituindo Davy Jones. Esse sacrifício demonstra coragem, lealdade e senso de dever, consolidando sua jornada de herói. A aceitação de seu destino mostra como escolhas difíceis podem levar à honra e à preservação de ideais maiores. Ao se tornar imortalmente ligado ao mar, Will incorpora o tema central do filme: liberdade versus responsabilidade, e o preço de proteger aqueles que se ama. A batalha final culmina na derrota de Beckett. Ele é traído por Davy Jones e acaba sendo devorado pela própria criatura, simbolizando a justiça poética e o triunfo da astúcia e da coragem sobre a ambição desmedida. A vitória dos piratas, embora custosa, reafirma o espírito de liberdade, camaradagem e resistência contra a opressão. Cada personagem recebe sua recompensa ou paga seu preço, criando um fechamento satisfatório, mas que também deixa espaço para possíveis continuação da saga. Após a batalha, Jack Sparrow retoma seu estilo imprevisível e aventureiro. Ele permanece um pirata livre, navegando pelos mares em busca de novas aventuras, mantendo seu carisma, humor e astúcia. Barbossa, por outro lado, assume uma posição de liderança mais madura entre os piratas, enquanto Elizabeth e Will enfrentam o desafio de equilibrar amor e dever. O desfecho do filme combina ação, emoção e simbolismo, destacando os temas de lealdade, liberdade, sacrifício e destino, que permeiam toda a narrativa. O filme também se aprofunda nos dilemas morais e éticos dos personagens. A lealdade entre piratas é constantemente testada, e escolhas egoístas ou altruístas influenciam diretamente o curso da história. Jack Sparrow, com sua imprevisibilidade, representa a liberdade total, mas também desafia os outros a reconsiderarem seus valores e estratégias. Barbossa e Elizabeth exemplificam a necessidade de liderança responsável e coragem, enquanto Will Turner encarna o sacrifício heróico. A interação desses personagens cria uma teia complexa de relações humanas, intrigas e desafios sobrenaturais. Além das batalhas e conflitos, o filme explora temas filosóficos, como o controle sobre o destino, a relação entre o homem e a natureza, e o poder da ambição versus a necessidade de equilíbrio. O mar, personificado por Calypso, é um elemento central, lembrando que a liberdade e o caos são forças que não podem ser completamente dominadas. O equilíbrio entre ordem e desordem, controle e improviso, é explorado através das ações de cada personagem e do desenrolar da guerra entre piratas e a Companhia das Índias Orientais. O roteiro também mantém o humor característico da franquia, equilibrando cenas dramáticas com momentos cômicos e diálogos espirituosos. Jack Sparrow, especialmente, traz alívio cômico mesmo nos momentos mais tensos, usando sua sagacidade e truques inesperados para virar o jogo a seu favor. Esse equilíbrio entre humor, aventura e drama contribui para a riqueza narrativa e o apelo popular do filme, tornando-o memorável para fãs de todas as idades. A trilha sonora e os efeitos visuais desempenham um papel crucial na imersão da história.
As batalhas navais são coreografadas com precisão, combinando ação realista e elementos fantásticos, como criaturas marinhas sobrenaturais e tempestades gigantescas. A música enfatiza momentos de tensão, triunfo e tragédia, guiando o espectador pela montanha-russa emocional que cada personagem enfrenta. O uso da tecnologia e da fantasia visual cria um universo coerente, em que magia, aventura e emoção coexistem de maneira convincente. Finalmente, o filme encerra várias linhas narrativas de forma satisfatória, mas deixa espaço para futuras histórias. Jack Sparrow continua sua vida de aventuras. Will Turner assume seu destino ligado ao mar. E Elizabeth Swann retorna à vida civil, transformada pela experiência. O legado da pirataria, da liberdade e da luta contra a opressão permanece, simbolizando a resistência eterna contra forças que buscam controlar ou limitar a liberdade individual. A mensagem central do filme reforça que coragem, lealdade e astúcia são tão importantes quanto força ou riqueza. Em resumo, Piratas do Caribe no Fim do Mundo é uma história épica que combina aventura, fantasia e drama, explorando temas de liberdade, sacrifício, lealdade e destino. Com personagens complexos, batalhas memoráveis e um enredo cheio de reviravoltas, o filme consolida a franquia como um marco no cinema de aventura. A narrativa mostra que a verdadeira pirataria não é apenas sobre saque ou riqueza, mas sobre viver livremente, enfrentar desafios e proteger aqueles que se ama, mesmo diante do perigo e da morte iminente. O elenco de Piratas do Caribe, no Fim do Mundo, reúne uma combinação de atores veteranos e personagens icônicos, cada um desempenhando papéis essenciais para o desenvolvimento da trama complexa, que mistura aventura, fantasia e drama. No centro da narrativa está Johnny Depp, interpretando o lendário capitão Jack Sparrow, cuja astúcia, imprevisibilidade e humor singular definem o tom da saga. Jack é um pirata caótico, mas extremamente engenhoso, sempre capaz de virar o jogo, mesmo nas situações mais desesperadoras. No filme, Depp apresenta Sparrow como um personagem que equilibra humor e heroísmo, muitas vezes manipulando aliados e inimigos de forma brilhantemente estratégica. Seu papel é crucial não apenas para o enredo, mas também para a coesão emocional e o carisma que mantém o público envolvido. Ele enfrenta desde o mundo entre a vida e a morte até batalhas navais épicas, e suas decisões, ainda que muitas vezes motivadas por interesses pessoais, acabam sendo fundamentais para o sucesso dos piratas. Orlando Bloom retorna como Will Turner, o jovem e determinado ferreiro que se tornou pirata por amor e por dever. O arco de Will no filme é marcado pelo crescimento e pela responsabilidade. Ele precisa confrontar seu destino ligado ao Flying Dutchman, o navio amaldiçoado comandado por Davy Jones, e tomar decisões que afetarão não apenas sua própria vida, mas também a sobrevivência de todos os piratas. Bloom interpreta Will com uma mistura de coragem, intensidade emocional e vulnerabilidade, mostrando o dilema de um homem dividido entre amor, dever e sacrifício. A evolução de Will Turner é central para a narrativa, pois ele representa a figura do herói que se sacrifica pelo bem maior, incorporando temas de honra, lealdade e destino. Keira Knightley interpreta Elizabeth Swann, que neste filme assume um papel muito mais ativo do que nos anteriores. Elizabeth deixa de ser apenas interesse romântico de Will e se transforma em líder e estrategista, participando ativamente de planos de batalha e alianças políticas entre piratas.
Knightley dá à personagem uma força e complexidade notáveis, mostrando coragem, inteligência e determinação. Elizabeth é fundamental na tentativa de unir os piratas contra a Companhia das Índias Orientais, além de lidar com a tensão de seu relacionamento com Will. Sua atuação demonstra a evolução de uma mulher que inicialmente se encaixava em papéis mais tradicionais, para uma protagonista capaz de decisões ousadas e de enfrentar perigos mortais. Geoffrey Rush retorna como Hector Barbossa, o pirata sagaz e ambicioso, que evoluiu de vilão em filmes anteriores para aliado relutante de Jack Sparrow. No filme, Barbossa é um dos líderes do Conselho da Perdição, representando experiência, astúcia e um senso de honra peculiar aos piratas mais antigos. Rush consegue equilibrar humor e autoridade, mostrando Barbossa como um personagem que planeja cuidadosamente, mas que também é capaz de improvisar em momentos de crise. Sua lealdade é complexa, alternando entre interesse próprio e compromisso com a sobrevivência da comunidade pirata. O personagem é crucial nas manobras estratégicas contra Beckett e na negociação com Calypso, mostrando que experiência e inteligência podem ser tão decisivas quanto força ou magia. Bill Nighy interpreta Davy Jones, o mítico capitão do Flying Dutchman, cujo corpo deformado e aparência ameaçadora refletem sua maldição e natureza cruel. Jones é um personagem que equilibra terror e vulnerabilidade, e Nighy consegue transmitir essa dualidade com maestria. No filme, Jones está preso ao controle de Beckett, mas seus próprios interesses e ressentimentos geram conflitos que afetam diretamente a batalha final. A atuação de Nighy combina expressividade facial e efeitos visuais para criar uma presença intimidadora e, ao mesmo tempo, tragicamente complexa. Davy Jones é tanto vilão quanto vítima de circunstâncias sobrenaturais, e sua interação com outros personagens explora temas de poder, vingança e sacrifício. Naomi Harris retorna como Tia Dalma, a enigmática sacerdotisa voodoo que mais tarde se revela como Calypso, a deusa do mar. Harris interpreta a personagem com mistério, magnetismo e uma presença poderosa que influencia os acontecimentos de maneira crucial. Tia Dalma, Calypso, não é apenas guia espiritual para os piratas, mas também um elemento central no desenrolar da guerra contra Beckett. Sua libertação no clímax do filme permite que ela manipule as forças naturais em favor dos piratas, mostrando tanto seu poder quanto sua imprevisibilidade. Harris dá à personagem uma profundidade que transcende o papel tradicional de mentora, transformando-a em uma força da natureza que exige respeito e cautela. Tom Hollander interpreta Lord Cutler Beckett, o vilão corporativo da Companhia das Índias Orientais, cuja ambição é controlar os mares e erradicar a pirataria. Hollander representa Beckett com frieza, cálculo e uma ameaça constante, criando contraste com o caos dos piratas. Beckett usa o coração de Davy Jones para exercer controle sobre o Flying Dutchman, simbolizando poder absoluto e manipulação. A atuação de Hollander transmite a determinação implacável do personagem, mostrando que sua ambição não conhece limites e que ele está disposto a usar qualquer meio necessário para alcançar seus objetivos. Beckett personifica a tirania corporativa e a obsessão por controle, tornando-se um antagonista memorável e formidável. Jack Davenport retorna como Norrington, cuja história evolui de oficial da Marinha para aliado relutante dos piratas.
Norrington traz uma perspectiva diferente sobre lealdade e honra, mostrando que a linha entre vilão e herói é muitas vezes tênue. Davenport interpreta o personagem com dignidade e complexidade, equilibrando suas escolhas entre dever e moralidade pessoal. Norrington serve como contraponto a Beckett, representando uma autoridade que ainda mantém princípios, mas que deve se adaptar a circunstâncias imprevisíveis. Seu papel na trama contribui para o equilíbrio estratégico durante o conflito entre piratas e a Companhia das Índias Orientais. Stellan Skarsgård retorna como Bootstrap Bill Turner, pai de Will Turner e parte da tripulação amaldiçoada do Flying Dutchman. Skarsgård retrata o personagem com tragédia e lealdade, mostrando o peso de uma maldição e a luta para proteger o filho e a honra da família. Bootstrap Bill é uma figura que ilustra os custos pessoais da pirataria e das forças sobrenaturais, e sua presença é essencial para a compreensão da história de Will e da maldição do Flying Dutchman. A atuação de Skarsgård equilibra a emoção, tensão e o caráter mítico do personagem, acrescentando profundidade à narrativa. Kevin McNally interpreta Joshua McGibbs, o fiel amigo e aliado de Jack Sparrow. McNally desempenha seu papel com humor, lealdade e sagacidade, servindo como ligação entre os personagens e como guia moral em algumas situações. Gibbs é fundamental para manter a coesão do grupo de piratas, oferecendo apoio estratégico e emocional. Sua relação com Jack Sparrow reforça temas de amizade e confiança, e sua presença alivia momentos de tensão, com humor e humanidade. Lee Arenberg e Mackenzie Crook interpretam Pintel e Raggett, a dupla cômica de piratas, cujas interações acrescentam leveza e humor mesmo nas situações mais perigosas. Arenberg e Crook usam expressões faciais exageradas, diálogo espirituoso e timing cômico para criar momentos memoráveis, tornando-se personagens queridos do público. Apesar do humor, eles também participam ativamente das batalhas e estratégias, mostrando que mesmo os personagens aparentemente secundários têm impacto no desenrolar da trama. Zoe Saldana faz uma participação como Ana Maria, uma pirata corajosa e determinada que ajuda Jack em momentos críticos. Saldana interpreta Ana Maria com firmeza e espírito combativo, destacando-se em cenas de ação e estratégia. Sua presença reforça a diversidade de personagens piratas e a importância de coragem e inteligência na luta contra Beckett. O filme também conta com diversos personagens secundários, como os membros do Conselho da Perdição, que incluem capitães lendários e figuras icônicas do universo pirata. Cada um desses personagens contribui com estratégias, recursos e conhecimento para enfrentar a ameaça de Beckett, criando um senso de comunidade e união entre piratas. A interação entre os membros do Conselho permite explorar temas de liderança, lealdade, rivalidade e negociação, mostrando que mesmo em um grupo de criminosos existe código de honra e sabedoria adquirida pela experiência. Além do elenco humano, o filme utiliza extensivamente efeitos visuais para dar vida a criaturas e personagens sobrenaturais. A tripulação de Davy Jones, composta por seres deformados com traços marinhos, é criada digitalmente, mas os atores originais fornecem movimentos e expressões que conferem personalidade aos personagens. Esse trabalho de interpretação, aliado à tecnologia, transforma a ação em uma experiência cinematográfica imersiva, onde cada criatura tem papel dramático e estratégico nas batalhas.
O impacto do elenco é reforçado pela química entre os atores. Johnny Depp e Geoffrey Rush compartilham momentos de tensão e humor que equilibram a narrativa, enquanto a interação de Will Turner e Elizabeth Swann adiciona profundidade emocional. Personagens como Barbossa e Gibbs equilibram seriedade e comicidade, criando ritmo e variação emocional. Cada ator traz autenticidade e estilo próprio, fortalecendo a narrativa e tornando a história de aventura, lealdade e sacrifício envolvente para o público. Em termos de desenvolvimento de personagens, o filme explora o arco de transformação de cada um. Jack Sparrow enfrenta sua própria vulnerabilidade e mortalidade, mas mantém a astúcia que define seu caráter. Will Turner evolui de jovem ferreiro a herói sacrificial, assumindo um destino que desafia sua humanidade. Elizabeth Swann se transforma de dama em protagonista ativa, capaz de liderar e tomar decisões arriscadas. Barbossa amadurece como líder estratégico, enquanto Davy Jones, mesmo como vilão, revela complexidade emocional e vulnerabilidade. Esses arcos tornam o elenco não apenas um grupo de aventureiros, mas uma teia de personagens multifacetados que enfrentam dilemas morais, desafios sobrenaturais e conflitos internos. Geoffrey Rush, Bill Nighy, Orlando Bloom, Naomie Harris e os demais trazem profundidade, complexidade e carisma, equilibrando humor, emoção e tensão. Personagens secundários e efeitos visuais complementam o elenco principal, garantindo que cada cena seja intensa e significativa. A combinação de talento, química e narrativa épica faz do filme uma obra marcante, em que cada interpretação é vital para o sucesso da história. Piratas do Caribe, no Fim do Mundo, é um marco em termos de efeitos visuais e CGI, combinando tecnologia de ponta com criatividade cinematográfica, para criar um universo que mistura aventura, fantasia e realismo estilizado. A franquia já era conhecida por seus cenários grandiosos, criaturas sobrenaturais e batalhas navais, mas este terceiro filme elevou o nível de complexidade e sofisticação, exigindo um trabalho detalhado de múltiplas equipes especializadas em VFX, animação digital e composição de imagens. O objetivo era não apenas impressionar visualmente, mas também criar uma narrativa coerente em que elementos sobrenaturais, mágicos e realistas coexistissem de forma natural, mantendo a imersão do público. Um dos principais desafios do filme foi a representação de Davy Jones e sua tripulação amaldiçoada, composta por seres parcialmente humanos e parcialmente marinhos. O capitão do Flying Dutchman apresenta características de polvo, caranguejo e cavalo marinho, com tentáculos em seu rosto, olhos profundos e uma expressão capaz de transmitir emoção. Para criar essa criatura, os artistas de VFX utilizaram captura de movimento, motion capture, com o ator Bill Nighy, que forneceu expressões faciais, gestos e movimentação corporal. Em seguida, equipes de modelagem 3D e texturização aplicaram detalhes digitais, incluindo pele aquosa, tentáculos articulados e efeitos de iluminação subaquática. O resultado é uma combinação perfeita entre atuação humana e design digital, tornando Jones uma figura aterrorizante e, ao mesmo tempo, expressiva, capaz de interagir com atores reais em cena. A tripulação do Flying Dutchman também exigiu grande atenção em CGI.
pois cada marinheiro apresentava deformações corporais inspiradas em criaturas marinhas. Alguns tinham braços como lagostas, pernas cobertas de conchas, ou cabeças com elementos de crustáceos. Cada personagem foi cuidadosamente modelado, animado e iluminado para refletir textura, reflexo e movimento natural na água, garantindo que a interação com os atores humanos fosse convincente. A complexidade técnica envolveu a simulação de músculos, pele, tecidos e objetos em movimento, além de integração de partículas para efeitos de água, espuma e respingos de batalha. Esse nível de detalhe transformou cenas de combate em experiências visuais intensas, com realismo e fantasia ao mesmo tempo. Outro elemento central dos efeitos visuais é o Flying Dutchman e seu navio amaldiçoado. O navio foi totalmente modelado em CGI, para permitir manobras impossíveis para navios reais. A equipe trabalhou para manter a aparência de madeira antiga, velas esfarrapadas e casco coberto de algas, criando uma estética assustadora que reforça a narrativa sobrenatural. Além disso, os efeitos de água e tempestade foram simulados digitalmente, para permitir movimentos dramáticos do navio, incluindo submersões parciais, giros e ataques de criaturas do mar. Cada detalhe foi meticulosamente planejado, para que a física e o movimento parecessem plausíveis dentro do universo fantástico do filme. A batalha final na Baía de Shipwreck foi um dos maiores desafios em termos de VFX. Milhares de elementos digitais foram combinados, incluindo navios, água, explosões, fogo, destroços e criaturas marinhas. A equipe usou simulações avançadas de fluidos para criar ondas realistas, interações entre navios e respingos, além de partículas para explosões e detritos. Cada navio, seja real ou digital, foi animado individualmente, garantindo que os movimentos correspondessem à ação planejada pelos diretores e coreógrafos de cena. A composição final envolveu a integração de atores filmados em estúdio com fundos digitais, permitindo que cenas que seriam impossíveis de filmar no mundo real fossem apresentadas de forma convincente e cinematograficamente épica. A magia e os efeitos sobrenaturais também receberam atenção especial. Calypso, a deusa do mar, é libertada em forma humana, mas influencia diretamente tempestades e correntes marítimas. Para criar isso, os artistas de VFX utilizaram simulações de fluidos, partículas e iluminação dinâmica, permitindo que água e vento se comportassem de maneira fantástica, mas ainda coerente com a física. Raios, redemoinhos e ondas gigantes foram animados digitalmente para aumentar a intensidade da batalha, criando sensação de perigo e magnitude. Esses efeitos não apenas impressionam visualmente, mas também reforçam o peso dramático da história, mostrando que forças sobrenaturais têm impacto direto sobre o destino dos personagens. A integração de captura de movimento e CGI foi essencial para as cenas de ação. Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann e Barbossa interagem com criaturas e elementos digitais, exigindo que movimentos e olhares dos atores fossem coordenados com precisão. Técnicas de tracking e composição permitiram que atores filmados em green screen parecessem estar navegando em navios em alto mar, enfrentando tempestades e monstros marinhos. Cada cena passou por refinamento detalhado, incluindo ajustes de sombras, reflexos e interação de água, garantindo que a ação digital
não parecesse artificial ou desconectada do ambiente físico. Outro destaque é a representação do Kraken, a criatura marinha gigante que ataca navios. A animação do Kraken envolveu modelagem 3D complexa, texturização realista e simulação de movimentos de tentáculos gigantescos. A integração com atores reais exigiu planejamento cuidadoso, permitindo que interagissem com cordas, navios e água de forma convincente. Cada tentáculo foi animado com física avançada para simular peso, resistência e impacto na água, criando uma ameaça impressionante e coerente. A presença do Kraken reforça a sensação de perigo constante e amplifica o tom épico da narrativa, tornando a ação visual memorável. As explosões e efeitos de combate também receberam atenção detalhada. Canhões disparando sobre navios, madeira se quebrando e navios afundando, foram criados com uma combinação de CGI, modelagem de partículas e efeitos práticos. Para cada explosão, a equipe simulou detritos, fumaça, fogo e respingos de água, garantindo que a interação com navios e personagens fosse realista. A iluminação dinâmica e sombras em tempo real aumentaram o impacto visual, tornando cada confronto intenso e cinematograficamente épico. A equipe de VFX também se concentrou em detalhes menores, mas essenciais, que aumentam o realismo e a imersão. Isso inclui respingos de água nos rostos dos atores, movimento de roupas e cabelos em tempestades, reflexos nos olhos e na água, e pequenas partículas que respondem ao ambiente. Esses elementos sutis garantem que a ação digital se misture perfeitamente com a filmagem real, criando a ilusão de que os eventos fantásticos estão realmente acontecendo em um mundo físico. Outro aspecto inovador foi o uso de efeitos digitais para representar danos e envelhecimento de navios e equipamentos. Navios inimigos e aliados mostram sinais de desgaste, buracos de bala e queimaduras, cada um modelado digitalmente com precisão. Isso aumenta a sensação de realismo, pois o espectador percebe que a batalha deixa marcas duradouras. A atenção a esses detalhes ajuda a construir um mundo coerente, onde cada elemento visual tem lógica e propósito dentro da narrativa. A criação de cenários digitais também foi fundamental. Portos, ilhas, cavernas e o Poço do Mundo foram parcialmente construídos em CGI, para permitir movimentos de câmera impossíveis em cenários reais. Esses ambientes digitais foram combinados com filmagens práticas, para criar paisagens vastas e detalhadas, permitindo liberdade criativa e mantendo coerência visual. A iluminação foi cuidadosamente ajustada para harmonizar elementos reais e digitais, garantindo que cada cena parecesse natural e envolvente. Além da ação e criaturas, os efeitos visuais foram utilizados para enfatizar o drama e a emoção dos personagens. Close-ups de David Jones, por exemplo, usam detalhes de texturas digitais, reflexos nos olhos e tentáculos em movimento, para transmitir emoções complexas, como raiva, tristeza e dúvida. Essa combinação de atuação e CGI permite que personagens fantásticos se conectem emocionalmente com o público, aumentando a imersão narrativa. A colaboração entre departamentos foi crucial. Diretores, supervisores de efeitos visuais, artistas de modelagem, animadores, coreógrafos de batalha e cinegrafistas trabalharam em conjunto para garantir que cada efeito servisse à história, e não apenas à estética visual.
cada decisão de CGI, desde o movimento de uma onda até a expressão de um personagem digital, passou por revisão detalhada para manter coerência narrativa e impacto emocional. Outro destaque é o uso de simulações físicas para interações de água e vento. A equipe desenvolveu algoritmos para que navios e personagens digitais respondessem realisticamente à força das ondas e tempestades, criando sensação de imersão. Essas simulações também influenciam a iluminação, reflexos e partículas, garantindo que todos os elementos digitais e práticos funcionem harmonicamente. A complexidade dessas simulações exigiu grande poder computacional e precisão, mostrando o avanço tecnológico da época. O resultado final é um filme em que fantasia, ação e realismo se fundem. O público é transportado para um mundo em que piratas, monstros marinhos e magia coexistem de forma convincente. Cada elemento de VFX e CGI é usado para contar a história, desde a sutileza de gotas de água no rosto de um ator até a grandiosidade de navios em batalhas épicas. A tecnologia permite que a narrativa explore limites do imaginário sem perder coerência, criando uma experiência cinematográfica memorável. Além de tecnologia, o filme também investe em estética e estilo visual. O design dos navios, criaturas e cenários digitais foi cuidadosamente planejado para combinar cores, iluminação e textura. A paleta de cores, os contrastes de luz e sombra e o detalhamento de materiais criam atmosfera única, reforçando o tom épico e sombrio da narrativa. Os efeitos visuais não são apenas espetaculares, mas esteticamente integrados à história, elevando a experiência emocional do espectador. Em resumo, os efeitos visuais e CGI de Piratas do Caribe no Fim do Mundo representam uma combinação de tecnologia avançada, criatividade artística e narrativa épica. Cada criatura, navio, explosão e tempestade foi projetada com atenção aos detalhes, garantindo que o espectador fosse imerso em um universo coerente e fascinante. A integração de atores reais, captura de movimento, modelagem digital, simulações de fluidos e efeitos sobrenaturais cria uma experiência cinematográfica completa, onde ação, fantasia e emoção coexistem harmoniosamente. O trabalho de VFX não apenas impressiona visualmente, mas também serve à narrativa, aumentando tensão, emoção e grandiosidade, consolidando o filme como um marco em efeitos visuais no cinema de aventura. Desde o início, o filme gerou grande expectativa, devido ao sucesso dos 2 primeiros longas e à popularidade do Capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. A campanha de marketing foi extensa, envolvendo trailers cinematográficos, comerciais de televisão, promoções online e merchandising diversificado, incluindo brinquedos, livros e videogames. Toda essa estratégia contribuiu significativamente para criar antecipação global, garantindo que o filme chegasse ao público com grande força e expectativa. O filme estreou nos cinemas em maio de 2007, em mercados selecionados, sendo rapidamente lançado internacionalmente em uma ampla rede de salas. Nos Estados Unidos, a estreia ocorreu em mais de 4.000 cinemas, gerando uma bilheteria impressionante logo no fim de semana de lançamento. O público respondeu de forma extremamente positiva, atraído não apenas pela ação e aventura, mas também pelos personagens carismáticos,
efeitos visuais inovadores e narrativa épica. O filme se destacou por sua capacidade de equilibrar humor, drama e elementos sobrenaturais, características que já haviam se tornado marca registrada da franquia. A bilheteria doméstica americana foi expressiva. Durante o primeiro fim de semana, Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, arrecadou dezenas de milhões de dólares, garantindo o primeiro lugar nas bilheterias e superando muitos concorrentes de outros gêneros. O desempenho inicial foi impulsionado pelo público jovem, fãs da saga, e por adultos interessados em efeitos visuais e aventuras cinematográficas de grande escala. A repercussão nos primeiros dias também foi fortalecida por críticas positivas em relação à produção, direção, atuações e efeitos visuais, gerando ainda mais interesse para as semanas seguintes. No mercado internacional, o filme apresentou um desempenho ainda mais impressionante. Lançado em diversos países, incluindo Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Austrália e Brasil, o filme conquistou audiências globais, arrecadando centenas de milhões de dólares. Em países como Reino Unido e Austrália, a franquia já tinha uma base sólida de fãs, o que garantiu ingressos esgotados em várias sessões. A combinação de aventura, fantasia e humor universalizou o apelo do filme, tornando-o um fenômeno de bilheteria que transcendeu barreiras culturais. Globalmente, o filme arrecadou mais de 960 milhões de dólares, consolidando-se como um dos filmes de maior sucesso da década de 2000. Esses números demonstram não apenas a força da franquia, mas também o poder do marketing cinematográfico e da narrativa de aventura épica. A performance de bilheteria tornou o filme um marco para a Walt Disney Pictures e confirmou a viabilidade de continuar a franquia com novos episódios, spin-offs e projetos relacionados. O sucesso financeiro também permitiu investimentos adicionais em efeitos visuais, figurino e produção nos filmes seguintes. O filme também foi lançado em formatos premium, como IMAX e salas com som 3D, proporcionando experiências de exibição que ampliaram a receita total. A versão IMAX destacou os efeitos visuais detalhados, como a animação de Davy Jones, as batalhas navais e as tempestades controladas por Calypso. Esse tipo de lançamento foi especialmente estratégico, pois os ingressos para essas sessões têm preços mais elevados, aumentando significativamente a bilheteria. Além disso, o marketing enfatizou essas experiências premium, atraindo fãs de cinema que buscavam imersão total nas aventuras de Jack Sparrow e da pirataria sobrenatural. Em relação ao desempenho em mercados específicos, Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, teve destaque no Brasil, onde a franquia sempre manteve grande popularidade. As primeiras semanas de exibição no país registraram grande público, com salas lotadas principalmente nos fins de semana. O filme também conquistou grande audiência em países asiáticos, como Japão, China e Coreia do Sul, onde o apelo visual e a ação acelerada atraíram tanto jovens quanto adultos. Esse sucesso global é um reflexo do equilíbrio da produção entre elementos universais, aventura, humor, drama e fantasia, e a força de personagens cativantes, como Jack Sparrow, Will Turner e Elizabeth Swann. Após o sucesso nos cinemas, a Walt Disney Pictures planejou o lançamento em mídia doméstica, com foco em DVD, Blu-ray e formatos digitais. A estratégia de lançamento doméstico visou prolongar a receita do filme,
permitindo que fãs revivessem a experiência em casa e que novos públicos tivessem acesso à saga. O lançamento em DVD ocorreu em meados de 2007, alguns meses após a estreia cinematográfica, oferecendo edições padrão e especiais. Essas versões incluíam recursos extras, como cenas deletadas, making-of, entrevistas com o elenco e os diretores, além de comentários sobre os efeitos visuais, trilha sonora e design de produção. O lançamento em Blu-ray trouxe ainda mais recursos visuais, aproveitando a alta definição para destacar efeitos especiais, texturas e detalhes das criaturas digitais, tempestades e navios. O formato também permitiu a inclusão de tecnologia de som avançada, como Dolby Digital e DTS, melhorando a experiência de áudio, especialmente durante as batalhas navais e momentos de ação intensa. A combinação de alta qualidade de imagem e som tornou o filme ainda mais atrativo para colecionadores e fãs da franquia. Além de edições físicas, o filme também foi disponibilizado em plataformas digitais, como downloads e streaming, permitindo que fosse assistido em computadores, consoles e dispositivos móveis. A versão digital também incluiu conteúdo bônus em alguns casos, como trailers, cenas excluídas e entrevistas, garantindo que os espectadores tivessem uma experiência rica, mesmo fora dos cinemas. Essa estratégia de distribuição digital se tornou cada vez mais importante, especialmente para alcançar novas gerações de espectadores e expandir o público da franquia. A receita com mídia doméstica foi expressiva e complementou os lucros obtidos nas bilheterias. O sucesso nesse segmento reforçou a força da franquia, permitindo que a Disney investisse em produtos licenciados, videogames, livros e colecionáveis. A venda de DVDs e Blu-rays também contribuiu para manter a popularidade do filme por anos, garantindo que novos fãs pudessem acompanhar a saga completa. Além disso, edições especiais e colecionáveis ajudaram a transformar o lançamento doméstico em evento, com edições limitadas que se tornaram itens de colecionador para fãs dedicados. Outro ponto importante foi a estratégia de marketing pós-lançamento, que manteve o filme relevante mesmo após a exibição nos cinemas. Campanhas de mídia social, aparições do elenco em programas de televisão e eventos de lançamento de edições especiais em DVD e Blu-ray ajudaram a prolongar o interesse do público. A combinação de marketing contínuo, qualidade de produção e sucesso nas bilheterias garantiu que Piratas do Caribe, no Fim do Mundo, continuasse a ser uma referência no gênero de aventura e fantasia, mesmo anos após seu lançamento. O filme também recebeu destaque em pacotes de coleção da franquia, permitindo que fãs adquirissem todos os 3 filmes em edições de luxo. Esses pacotes incluíam materiais extras, como bastidores, entrevistas detalhadas e comentários de diretores, atores e equipes de efeitos visuais. Essa abordagem não apenas aumentou as vendas, mas também consolidou o valor cultural e de entretenimento da franquia, transformando-a em uma experiência completa para o público que acompanha desde o início. No mercado internacional, o sucesso do lançamento doméstico seguiu a tendência das bilheterias, especialmente na Europa, Ásia e América Latina. Países como Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e Japão tiveram vendas expressivas de DVD e Blu-ray, refletindo a popularidade da franquia nesses territórios. Em muitos casos, o lançamento doméstico coincidia com feriados ou datas comemorativas,
aumentando ainda mais a receita e permitindo que o filme alcançasse novos públicos. O impacto financeiro do filme, somado à bilheteria e à mídia doméstica, consolidou Piratas do Caribe no Fim do Mundo como um dos maiores sucessos comerciais da Walt Disney Pictures. O desempenho excepcional abriu caminho para futuras continuações da franquia e projetos relacionados, incluindo spin-offs e adaptações em outros formatos de entretenimento. O filme também serviu como referência para produções futuras em termos de marketing, efeitos visuais e estratégias de lançamento global. Além dos números de receita, o lançamento doméstico e as edições digitais ajudaram a manter o filme na cultura pop. Fãs puderam assistir novamente às batalhas épicas, explorar os detalhes dos efeitos visuais e se aprofundar nos personagens através de materiais extras. Isso reforçou a longevidade do filme, permitindo que se tornasse uma obra clássica de aventura e fantasia, conhecida por seu equilíbrio entre ação, narrativa e inovação tecnológica. O sucesso em bilheteria e mídia doméstica também teve efeito direto sobre o desenvolvimento de produtos licenciados. Brinquedos, roupas, livros e jogos baseados no filme se beneficiaram da popularidade da história e do carisma dos personagens. Esse ciclo de sucesso comercial fortaleceu a marca Pirates of the Caribbean, criando um ecossistema de entretenimento e consumo que perdura até hoje. A integração entre bilheteria, mídia doméstica e produtos licenciados é um exemplo de como franquias de grande escala podem gerar receita de múltiplas fontes, aproveitando o interesse contínuo do público. Em termos de números finais, Piratas do Caribe, no Fim do Mundo, arrecadou cerca de 960 milhões de dólares globalmente nas bilheterias e gerou centenas de milhões adicionais com DVD, Blu-ray e formatos digitais. Esse desempenho coloca o filme entre os mais lucrativos da época, demonstrando o poder da franquia e a eficácia de estratégias integradas de marketing, lançamento e mídia doméstica. A combinação de sucesso crítico, popularidade do público e inovação tecnológica garantiu que o filme fosse não apenas um triunfo comercial, mas também uma referência na indústria cinematográfica. Em resumo, o sucesso de Piratas do Caribe, no Fim do Mundo, em bilheteria e mídia doméstica, é resultado de uma série de fatores estratégicos e criativos. Desde o marketing pré-lançamento até a escolha de formatos premium e digitais, cada decisão contribuiu para maximizar a receita e a exposição do filme. O lançamento doméstico, com DVDs, Blu-rays e conteúdos digitais, prolongou o impacto financeiro e cultural, garantindo que o público continuasse a se engajar com a franquia. A combinação de ação, fantasia, efeitos visuais impressionantes e personagens carismáticos tornou o filme um fenômeno global, consolidando a marca Pirates of the Caribbean como referência em aventura e entretenimento cinematográfico. A conclusão gira em torno da batalha final entre os piratas do Conselho da Perdição e a Companhia das Índias Orientais, comandada por Lord Cutler Beckett, que possui o controle do coração de Davy Jones e, consequentemente, do Flying Dutchman. O conflito envolve uma combinação de estratégia naval, magia e alianças inesperadas, e é também o clímax do arco pessoal de cada protagonista.